Bom dia, povo de Deus, graça e paz a você, meu irmão, minha irmã, alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Igreja Batista Sião, em Salvador, no bairro do Campo Grande. É uma alegria tê-lo conosco nesta manhã, deste dia, domingo, dia que consagramos e dedicamos ao Senhor. Convidamos você para juntos estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista Compromisso, a revista oficial dos batistas brasileiros, e as lições falam sobre a conquista de Canaã. São lições extraídas dos livros de Josué, Juízes e Ruth. Então os irmãos percebem que já estamos agora numa outra fase, da história do povo de Deus, depois que eles saem do Egito, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, depois de muitos anos chegam à Terra Prometida. Lá eles se estabelecem. Depois de um tempo, o líder Josué, sucessor de Moisés, morre. Eles agora entram numa outra fase de administração política, por conta da morte de Josué. Novos líderes surgem, alternando períodos curtos ou períodos longos, homens que foram levantados por Deus para essa missão, liderar o povo durante esse período que antecede ao período da monarquia. Então, o livro dos Juízes é um livro muito interessante de ser lido, porque ele fala de vários juízes, vários homens que foram líderes e desenvolveram bons trabalhos. Alguns falharam, mas outros foram bons líderes. Então a lição fala principalmente sobre a influência da liderança. Hoje, nos dias atuais, precisamos refletir e pensar e valorizar a figura de um líder. O líder ele tem uma missão de conduzir um grupo, de conduzir, a começar de uma família, um pai de família, uma mãe de família. É uma tarefa muito árdua, difícil, mas prazerosa quando você vê os resultados de uma boa liderança. E são muitos livros que falam sobre liderança, muito. Mas aqui nós estamos falando de uma liderança específica, uma liderança guiada, orientada por Deus. Deus era o mentor, o líder mor do povo de Israel, e Deus então levanta homens para, junto com ele, trabalhar nessa função, nesse ministério de liderar um povo. Você que está me ouvindo, eu não sei se você já exerceu, provavelmente sim, a função de liderança. O que é que você acha? Liderar é fácil? Liderar é difícil? Liderar é difícil, mas é gratificante? Sem dúvida alguma. Liderar pessoas é uma das tarefas mais difíceis que existem. Por quê? Pessoas são pessoas. Naturezas, temperamentos, pensamentos contrários, divergentes, tudo isso está na caminhada de um líder. E o líder então tem uma missão. Ele tem uma missão. E essa missão tem que ser cumprida. O lema é missão dada, missão cumprida. Então nós vamos ver hoje o capítulo 10, embora as lições de hoje, a lição de hoje seja do capítulo 3 ao capítulo 10, como não temos tempo, nós vamos trabalhar apenas o capítulo 10 e algumas coisas que surgirem na lição. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, livro de Juízes. Essa altura do campeonato você já está sabendo onde está o livro de Juízes, depois de Deuteronômio. Então nós temos aqui o livro de Juízes, depois Josué.
depois de Josué, nós temos Juízes, estou com o Deuteronômio na cabeça. Então, o livro de Juízes, justamente como eu falei no início, ele vai tratar desse período onde o povo estava sem uma liderança, não tinha mais a figura de Josué. Moisés já tinha passado, Josué sucede Moisés, Josué morre, e agora o povo está sobre lideranças alternadas. Cada época um juiz vai se levantando durante o período para guiar um povo. Então nós vamos entender o contexto do povo no capítulo 10. O que é que aconteceu, como é que o povo estava, como era o comportamento do povo mediante uma liderança e como é o comportamento do povo sem uma liderança. Não sei de quem é a frase que diz que toda ausência é atrevida. O povo de Deus se comportava de uma maneira quando estava com o líder e de outra maneira quando estava sem um líder. Isso é comum. Diz o ditado: quando o gato não está, o rato faz a festa. Então o povo de Deus estava nesse contexto, né? Se comportando muito parecido com ratos. E era importante ter um líder dependente de Deus, um líder consagrado, um líder que assumisse essa missão e essa responsabilidade de guiar o povo nos caminhos do Senhor. Então vamos ler alguns versículos do capítulo 10 para a gente entender um pouco o contexto da nossa lição. Versículo 1 diz: depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos, e tinha 30 cidades que se chamavam Avote Jair. Até o dia de hoje. Dia de hoje, quando o texto foi escrito. As quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camum. Então vejo que apenas nesses versículos 2 juízes se levantaram. Tola, que foi juiz por 23 anos, morreu. Depois nós temos Jair, que foi por 22 anos. Então temos 22 anos com 23, 45 anos, 2 juízes. E o que nós vamos ver agora é o que acontece quando, depois da morte de um juiz, como é que o povo se comportava. No versículo 6 diz assim: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalaíns e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Queridos, quando eu vejo esse texto, me chama a atenção uma palavra. É a primeira palavra que aparece no versículo, que é a palavra tornaram. Essa palavra está trazendo a ideia de que era algo constante, era uma prática constante. De tempo em tempo eles voltavam a praticar as mesmas coisas. É estranho. Parece que a pedagogia que Deus usava com eles não funcionava, porque eles não aprendiam. E muitas vezes nós achamos que as pessoas, geralmente, as pessoas aprendem com a maturidade. A maturidade, ela vem para isso, né, para fazer com que nós tenhamos um outro comportamento. Isso se dá de acordo com a nossa idade. O apóstolo Paulo até vai falar disso em um dos seus livros, quando ele era menino, fazia as coisas de menino, agora é homem. Então, o povo não amadureceu diante de tudo o que passou, tudo o que sofreu, toda a perseguição, de
tudo que sofreu e todo o livramento que Deus operou durante esse período, o povo não aprende a lição. De imediato nós extraímos também para nós uma lição. Será que nós estamos aprendendo de Deus? Que apreender traduz mudança. Eu aprendo para mudar. Um dos pilares da educação é justamente esse. É uma educação que promove, que produz mudança. Se o professor da escola bíblica dominical ensina todo domingo e o objetivo dele não for ver uma mudança substancial na vida dos alunos, se o pastor que prega todo domingo, 2 mensagens por domingo e durante a semana, se ele não ver uma mudança na vida das suas ovelhas para melhor, alguma coisa está errada. Então o povo não aprendeu o que Deus queria, o que Deus ensinou, não aprendeu, como eu disse, através da maturidade, também não aprendeu através da dor. Algumas pessoas acham que a dor promove mudança, promove crescimento, aprendizagem. Nem sempre. Tem pessoas que não aprendem com a dor. Vai de pessoa para pessoa. Então o que nós temos aqui é, na verdade, um reflexo de um povo que, de fato, a impressão que eu tenho é que não aprendeu a temer ao Senhor. E não sei se eles estavam acostumados sempre com Deus, mesmo eles falhando, errando, mas Deus sempre agia em favor do seu povo, assim como nós agimos quando os nossos filhos erram. Mesmo havendo punição da parte de Deus, Deus se compadecia do povo e levantava homens para liderá-los em tempos, principalmente de guerras, invasores que estavam em volta, querendo dominar e conquistar o povo. Mas olha a sequência do texto. Depois que o povo volta, ou seja, eles tornam a fazer o que era mal perante o Senhor. E aqui está o retrato, uma consequência do que acontece quando o homem e o crente se afasta de Deus. No caso aqui, diz o texto que eles serviram aos Balaíns, a Astarote, aos deuses da Síria e aos de Sidom de Moabe. Irmãos, quando eu leio esse texto, me causa uma estranheza, uma revolta, porque estamos falando aqui de algo que é terrível, que é a idolatria. O pecado da idolatria é um pecado que ofendia diretamente, profundamente, o coração de Deus. Esse Deus se fez um povo que separou e disse: olha, vocês não vão se misturar e não vão ser como os demais. E esse povo agora rejeita a esse Deus e passa a servir outros deuses falsos, deuses estranhos, deuses esses que tinham nas suas práticas coisas terríveis como sacrifício humano, prostituição, imoralidade comum, a idolatria. A idolatria puxa todo esse tipo de pecado. Então o povo, ele não só se afasta de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, naturalmente, ele começa a se envolver com as coisas, como nós chamamos, do mundo. E aqui eles estão envolvidos na idolatria. E o final do versículo 6 diz: deixaram ao Senhor e não o serviram. Então estamos aqui vendo a situação de um povo que deliberadamente deixa o Senhor. E eu fiquei pensando, hoje estamos aqui há alguns milhares de anos fazendo juízo de um texto e de um povo. E nós? Será que nós estamos servindo ao Senhor com inteireza, com integridade,
com alegria, como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos. Será que nós, a igreja atual, será que nós, crentes em Jesus Cristo, nesses dias, será que nós estamos servindo ao Senhor? Talvez nós não estejamos aqui já fazendo uma aplicação, uma contextualização. Talvez hoje nós não estejamos seguindo atrás de ídolos como esses citados aqui. Mas talvez hoje essa geração, uma geração espiritualmente fria, apática, estamos deixando talvez o Senhor por outros ídolos. E a pergunta é: quais são os ídolos dos nossos dias? Esses ídolos hoje podem se apresentar de diversas formas. O conforto do nosso lar, o apego a bens materiais ou o apego a pessoas, entretenimento, tantas coisas hoje que tomam e ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas, fazendo com que nós deixemos de servir ao Senhor. Isso é uma coisa comum. Não vou nem entrar em detalhe, cada um aqui sabe quais são os deuses que você tem servido. Então o povo aqui é chamado novamente a servir ao Senhor. E o versículo 7 fala do que acontece com Deus. As nossas ações também têm uma reação. Para cada ação tem uma reação. Deus reagiu. Deus não fica apático. Deus não fica estático ao que o povo está fazendo. Deus age. No passado ele agiu, hoje também ele age. E o versículo 7 diz assim: acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão e na terra dos amorreus, que está em Gileade. O que acontece? O povo estava bem, sob a liderança de um juiz. O povo rejeita a liderança de um juiz, automaticamente rejeita a liderança de Deus, se afasta de Deus, passa a servir a falsos deuses. E o coração de Deus se ira, né? A ira. E Deus se ira contra o povo, dizendo: não, agora eu vou ter que tomar as minhas medidas. Há um versículo que diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nós ficamos pensando, alguns podem pensar, mas Deus era carrasco. Não, juiz. Aqui a ação de um homem, de um juiz, de um pai, que depois de analisar, agora eu tenho que agir para impedir o avanço e o crescimento. Ou seja, o povo precisava de freio. E o povo precisava de educação nesse aspecto. E aí eu digo, entra a pedagogia. Essa pedagogia de Deus é uma pedagogia dura, porque agora eles estavam relativamente livres. Eles agora vão ser, no versículo 7, entregues aos filisteus novamente. Os filisteus são os palestinos atuais. Os filisteus agora vão oprimir o povo de Deus, oprimir a Israel, e essa opressão vai durar, como diz o texto, 18 anos. Ou seja, o povo agora vai sofrer 18 anos debaixo da mão de um povo mau, porque deliberadamente escolheram desobedecer a Deus. Isso mostra, irmãos, que muitas coisas das nossas vidas, e às vezes a gente pensa, mas foi Deus. Não, às vezes é consequência dos nossos erros, das nossas atitudes
Tudo tem consequência. Então o povo agora ele vai sofrer por 18 anos. E Deus não intervém, Deus permite o sofrimento para que o povo aprenda. Se é que o povo aprendeu. Então Deus aqui permitiu, no versículo 7. O versículo 8 diz: aos quais nesse mesmo ano vexaram o primeiro de Israel por 18 anos, o primeiro a todos os Israel que estavam da linha de Jordão na terra de Amon. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então, depois desse período de 18 anos, foi um período de muita luta, o povo lutando contra esses outros povos, os amonitas e invasores e lutando. Então, uma outra reflexão que nós fazemos, quando nós nos afastamos de Deus, as lutas são terríveis. Sabemos que com Deus nós temos e passamos também por lutas, como nós cantamos, temos por lutas passados, umas temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Quando nós passamos a luta com o Senhor, e nós passamos, ela vem através do dia a dia, de problemas da família, de desemprego, de enfermidade, uma série de coisas. Mas isso não tira Deus da nossa vida. Passamos com Ele. Ontem eu estava conversando com o irmão a respeito disso, a diferença. Uma coisa é lutar sozinho. A luta é inevitável. Uma coisa é lutar com Deus. Estando com Deus na peleja. E agora Deus diz assim: olha, agora é com vocês. Vocês puderam contar comigo, não contaram. E Deus então entrega o povo, e o povo passa por esse período de humilhação. Eles eram oprimidos, humilhados. E no versículo de número 10 nós temos então o avançar, o desenrolar disso. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus, servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Deus então faz uma recapitulação, dizendo: não é a primeira vez que vocês fazem isso não. Assim como eles tornaram, né, no começo do texto, o versículo 6, em que eles tornaram a pecar, fazer o mal, agora eles tornaram a clamar a Deus. O que eu percebo que eles, como eu falei, não havia um arrependimento de coração, porque eles viviam nessa vida de altos e baixos, pecando, clamando, e aí eram oprimidos, clamavam, Deus livrava, eles novamente pecavam, e estavam nessa situação. Chega um ponto que a situação se torna insustentável. Então Deus, no versículo 11, ele diz assim: vocês já foram libertos dos egípcios, dos amorreus, dos amalequitas, dos maonitas, que vos oprimiam e clamavam a mim. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes aos outros deuses, pelo que não vos livrareis mais. Aqui nós temos Deus de forma, como diz o texto, irado, muito magoado com o povo. Deus até diz: eu já livrei vocês de tantas situações, de tantas ciladas, não é a primeira, não é a segunda, e vocês continuam praticando o mesmo erro. E Deus diz assim: não vos livrarei mais. E no 14 Deus diz: ide e clamai aos deuses que escolheste, eles que vos livres no tempo do vosso Senhor. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tirar os deuses alheios do meio de si, e servir ao Senhor. Então já não se pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo
Aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Aí nós vamos já então, quando surge um outro juiz chamado Jefté, que vai liderar essa peleja, essa luta contra os amonitas. Então o que nós vemos no texto é Deus agindo, né? a reação de Deus diante do povo. Chegou o ponto em que Deus disse assim: pelo que não vos livrarei mais. Eu quero dizer a vocês que a palavra que eu tenho é misericórdia. Misericórdia por mim, misericórdia por você, misericórdia por nossas vidas, se Deus falar isso a respeito de nós. Se Deus falar isso a respeito de mim, não livrarei mais Almiro. Queridos, a situação não era fácil. O povo demonstrava um coração rebelde, mas a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito. É necessário, como diz aqui no capítulo 15, primeiro, confissão de pecados. O povo precisava não só clamar, pedir socorro, mas precisava confessar e dizer: Senhor, estamos pecando, dando nome ao pecado, pecamos por isso, por isso e por isso. E agindo. O versículo de número 16 diz que eles tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Houve, na verdade, não sei, novamente, temporariamente, um momento de arrependimento. Eles entendem, confessam, se arrependem e deixam o pecado, ou seja, no caso aqui, a idolatria, quando eles jogam fora todos os deuses a que serviam. Trazendo para os nossos dias, para a minha vida, para a sua vida, não somos diferentes. Quantas vezes Deus nos livrou das piores situações e embaraços por conta de erros cometidos por nós mesmos, distanciamento dele, esfriamento, mas mesmo assim, ele, por conta da sua misericórdia, que Jeremias vai dizer que ela não muda, ela se renova a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor por cada um de nós faz com que nós não pereçamos em meio às lutas. Para isso é preciso, mais uma vez, confessar. Confessar os nossos erros, as nossas faltas, abandonar aquilo que tem nos afastado de Deus. Os deuses citados no início do capítulo, que não são os nossos atuais, mas elegemos hoje outros deuses, colocamos outros deuses no lugar desse Deus. Cada vez que trocamos Deus por algo, é como se esse algo fosse um Deus nas nossas vidas. E isso muitas vezes acontece sem que tenhamos esta consciência. A minha oração para hoje, nessa lição, esperando que você leia todos esses capítulos, que você aprenda um pouco mais e valorize um pouco mais esse Deus a quem servimos. Não o troque por nada. Sirva-o integralmente. Dedique-se a Ele juntamente com sua família. Servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, e apresentai-vos a Ele com cântico. Que nesse domingo, através da Escola Bíblica Dominical, dessa lição, breve lição, você seja abençoado. E que você tome decisões assertivas. E que você mude
se preciso for, para que o nome do Senhor seja agradecido na sua vida. Até a próxima lição. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.